Beleza. Caso queira, então, expor alguma dúvida ou comentário, é só vocês acionarem aqui no chat, tá? Tem cronômetro aqui, né? Porque o tempo de vocês é limitado também. Vamos lá. Beleza? Eu vou pôr todo mundo em mudo agora, tá? Todo mundo tá mudo. Caso vocês quiserem novamente participarem, como eu aumento o volume, eu acho que da chamada você não vai conseguir aumentar. Geraldo, você vai precisar fazer um check aí no seu computador ou no seu celular. Não sei como que você acessou aí. É só assim mesmo para você conseguir aumentar o áudio. Na chamada especificamente, eu acredito que você não vai conseguir, tá? Bom dia a todos, bom dia a todos. Muito obrigado. Recebi um cafezinho aqui para dar essa energia. Como que mando mensagem para todos no grupo? Então, a mensagem é só para mim mesmo, aí eu compartilho as informações com o grupo. Tá ok, Marcelo? Então, vamos começar, já bateu aqui o horário. Eu fiz aqui uma agenda para a gente conversar hoje, está só para você, ok? Resolutamente isso aí. Então, vamos lá. Eu fiz uma agenda hoje, né? A ideia é que a gente converse sobre o avanço da tecnologia LED no Brasil. No primeiro contexto, a ideia era que eu assumisse também um assunto em relação à automação e como que nós poderíamos conectar, gerenciar luminárias de LED com tecnologia de IoT, mas eu acredito que no intervalo de 40 minutos, uma hora, não tem como a gente abordar todos os assuntos, tá? Como a gente tem uma semana, a gente tem alguns meses aí que vai estar disponibilizando esses assuntos para vocês, a gente vai provavelmente deixar gravado esse primeiro material, tá? Então vocês compartilhem com os colegas de vocês. Obrigado para quem já compartilhou esse conteúdo com o pessoal. Então tem gente aqui que veio da nossa base de clientes, outros são colegas dos nossos colegas aqui de trabalho. Então, assim, obrigado pelo tempo de vocês. Parabéns pela iniciativa de se manter atualizado aí sobre os assuntos que estão no dia a dia de trabalho, né? Isso é muito importante. Então, obrigado, tá? Eu espero que o assunto seja produtivo. Eu sei que tem muita gente aqui que já trabalha com iluminação LED há algum tempo. Então, assim, eu espero que o assunto que a gente fale aqui hoje realmente agregue valor para vocês também, ou que vocês recapitulem todos os assuntos, tá? Realmente a gente preparou isso aqui com muito afinco. Vou trabalhar aí para que as informações sejam realmente úteis e que vocês consigam utilizar essas informações dos nossos workshops no dia a dia de vocês, tá? Além do dia de hoje, a gente também vai ter o workshop nas próximas semanas. Então, tem uma agenda lá, toda. Pode ser que a gente coloque mais, dependendo da demanda. Então, se você tiver uma demanda específica, me manda por e-mail. Vocês receberam, eu mandei direto no meu e-mail para vocês. Então, se vocês tiverem uma demanda específica de trabalho, vocês coloquem essa demanda. Qualquer coisa, eu faço uma sala dedicada para a sua empresa, ou eu faço uma sala dedicada para um grupo de pessoas, aonde a gente vai poder aí trocar experiências, tá bom? O pessoal falou que o áudio está um pouco baixo. Tá todo mundo com áudio ok? Todo mundo me ouvindo? Tá tudo ok? Beleza. Agora sim. Vou tentar falar o mais alto possível aí para que a informação chegue bem clara para vocês, tá? Antes da gente começar, só para vocês terem uma ideia, as informações que a gente vai trabalhar hoje, tá? Elas foram baseadas aí em várias fontes de dados. Além das fontes de dados, elas foram baseadas também nas experiências de atendimento dos nossos clientes, da nossa parceria com a Philips. Então, são informações confiáveis, informações bem relevantes do mercado, tá? Então, aqui as fontes nossas é a ANEEL, a Portaria 20 do Inmetro, as NBRs 8995 para indoor, a 5101 para outdoor, as especificações técnicas esportivas, né, das federações internacionais de cada esporte, o Departamento de Energia dos Estados Unidos, a Eletrobras, Procel, Lumileds, né, que é o nosso parceiro na parte de fabricação de LED, o BNDES, o Signify, Philips, né, o Procel, outras metodologias de ensaio e recomendações técnicas para produtos de iluminação, entre outras várias fontes de dados. Eu poderia listar infinitas fontes de dados aqui,
mas precisa entender de onde que é embasado a nossa atuação e a nosso compartilhamento de informação com vocês, tá? Então, informações sérias, informações confiáveis e atualizadas, tá? Como que é a nossa agenda hoje, tá? Vou só trazer um pouco do cenário mundial aqui para vocês, como que está a parte de iluminação. Tem vídeos abertos, deixa eu ver se tem algum vídeo aberto aqui. Tem um vídeo aberto, deixa eu só tirar o vídeo aqui. Beleza? Na nossa agenda hoje, nós vamos falar um pouco do cenário mundial, como que está a performance de LED nos países em geral, né? Estados Unidos, Índia, Japão e Brasil também, né? E qual que é a expectativa de economia com a tecnologia LED nesses países. Vou citar um pouco só da convencional, né? O que a gente tem hoje, só para balizar o que a gente vai falar de LED. Então, eu só vou lembrar da tecnologia que a gente atua hoje, que são as lâmpadas de vapor, lâmpadas incandescentes, entre outras tecnologias. Vamos falar o porquê da tecnologia LED, por que aplicar a LED, né? Embora todo mundo saiba já que o LED economiza, mas não é tão claro, às vezes, o porquê o LED economiza, né? Ou porquê que a gente consegue obter benefícios, e se os benefícios são só realmente de economia ou não, qual outro benefício que a gente pode acabar tendo também, ou que a gente vai com certeza ter em relação ao LED, tá? Nós vamos falar da composição de LED, para quem tem dúvidas, né? Então, a parte de curiosidade aí, entender como que é a construção do LED, o que importa, quais são os tipos de LEDs e o mais adequado para iluminação industrial, iluminação pública, iluminação comercial e outros tipos de aplicação. E como que você garante a procedência do LED que você compra, né, que você vai adquirir? O que é importante você olhar da empresa que você está comprando LED? E, por fim, o que é o futuro da tecnologia LED no Brasil? Se esse futuro, na verdade, boa parte do futuro que estava previsto lá desde 2010, 2013, ele já está sendo realidade em 2019. Então, tecnologias que estavam previstas para acontecer só em 2023, 2024, ela já está sendo executada já foi executada em 2019 e boa parte dela já está sendo adiantada para ser executada agora em 2020 e 2021, tá? Então, eu vou expor para vocês aí essas informações. Então, fiquem à vontade para vocês agregarem valor. Caso quiserem participar aí, fazer uma contribuição, me chamem no chat, eu habilito o áudio de vocês. Caso quiser deixar alguma dúvida, que eu responda esta dúvida durante a nossa conversa de hoje, é só falar também, tá? Que eu habilito aqui e compartilho com todo mundo. A gente já tem duas dúvidas esperando aqui, né? Uma é a questão se o LED como que faz a questão de atração de insetos para a indústria alimentícia, no que se diz, no que tange a iluminação. E a outra dúvida é a substituição de luminárias convencionais, né, de lâmpadas convencionais para LED, considerando que a gente precisa automatizar essa iluminação ou gerenciar de forma inteligente, né, de forma smart, as luminárias, as tecnologias aplicadas, tá? Jéssica, sim, alguma parte do material a gente vai poder disponibilizar, sim, tá? Todo mundo que está participando aqui da call, que se inscreveu para os workshops, vai receber aí essa informação. Sim, telegestão é um assunto muito... O Júlio comentou aqui, desculpa, né? A Jéssica perguntou se vou disponibilizar os materiais. Sim, a gente vai disponibilizar por e-mail de todo mundo que se inscreveu nos workshops, o que a gente discutir aqui, tá? Pode ser ali que eu tire alguma informação ou outra, mas a maior parte das informações vão ser compartilhadas com vocês. O Júlio falou aqui que telegestão é um assunto muito bacana. Sim, Júlio, telegestão é um assunto muito bacana, é um futuro ainda, né? Embora tenha algumas aplicações já sendo realizadas, mas vai ter um assunto, vai ter uma agenda só para telegestão, tá? Então, não continue acompanhando, mas a conversa de hoje ela é importante para você amadurecer o assunto telegestão como um todo, tá? Ô, Vivi, se você puder jogar aqui no chat para mim qual que são as datas da telegestão, e aí eu já compartilho com ele, ele anota ali já, mas também você pode acessar o link do nosso e-mail, que você consegue ver lá exatamente qual que vai ser a data do dia da telegestão, tá, Júlio? Então, vamos lá, né? O cenário mundial, quando a gente começa a analisar o LED, qual que é o principal fator que o LED influencia, segundo a União Europeia e o Departamento de Energia dos Estados Unidos, serão 4 trilhões nos próximos anos de economia só com a tecnologia LED.
Isso você olhando o contexto internacional. Então, vão ser mais de 4 trilhões de economia voltado simplesmente para a parte de iluminação LED, né? Isso considerando só fatores energéticos, tá? Sem considerar todas as outras características e benefícios que o LED pode trazer e que também vão resultar, no final das contas, em benefícios financeiros. Mas aqui a gente está falando só de energia, tá? A boa parte da nossa conversa e de dados relacionados à economia é muito relacionado principalmente quando se trata de economia de energia direta, tá? Vamos lá. No Brasil, a expectativa é que a cada 5 milhões de pontos trocados, a economia será de 3,7 terawatt, né? E resultando aí uma economia de 1 bilhão anual. Isso no Brasil. Então, a cada 5 milhões de pontos trocados, de iluminação pública em geral, vai ser ali, tem-se uma economia de 1 bilhão, né? Isso acaba se refletindo também quando a gente pega os pontos de indústrias que vão trocando ao longo do tempo também, tá? Então, praticamente vai na mesma proporção, né? Então, se eu trocar 5 milhões de pontos industriais, a gente vai ter também o mesmo patamar de economia geral, tá ok? Quando a gente fala dos Estados Unidos, até 2027, os Estados Unidos, eles pretendem economizar, lembre-se, apenas economia energética, tá? 348 terawatts, né? Aqui, no caso, eles replicam que isso representaria 44 grandes usinas elétricas de 1.000 megawatts cada, né? Resultando aí 30 bilhões de economia, tá? Então, é quase uma reforma aí, é uma reforma administrativa, presidencial, que gera muito mais economia, né? Sendo assim, quando a gente pega o Japão, por exemplo, o Japão tem a mesma perspectiva, só que em fatores menores, né? Porque a geografia deles também representa algo menor do que os Estados Unidos e o Brasil. Então, a economia deles é em torno de 100 terawatts relacionadas aqui só com a economia, né? E lembrando que essa divisão, ela está englobando todos os setores, tá? A parte residencial, que geralmente a parte residencial e comercial, que representam um consumo maior em questão energética, tá? E a parte industrial também, que ela é relevante, né? Então, lá na indústria do Japão, por exemplo, 3% de economia, são 13 terawatts de economia geral, tá ok? Então, é um cenário bem interessante, né? Então, você vê que todo mundo ele está voltado para a tecnologia LED. Então, assim, o Brasil, obviamente, correlacionado com os outros países, precisa sim dar uma acelerada, né? Ele precisa ter um avanço na aplicação de tecnologia LED. Não, embora já tenha uma parte do parque de iluminação no Brasil, público, industrial, residencial instalado com LED, mas ainda tem muito ainda o que fazer, tem muito o que acelerar do processo, né? E entender um pouco mais dessa tecnologia, né? Então, essa ação é importante, né? Só para você ter ideia, aqui no caso eu trouxe dos Estados Unidos, tá? Porque não tinha uma informação tão forte desse sentido. É o que cada setor ele vai representar no percentual de economia geral, global, né? Então, você pega ali a indústria ainda, ela é bem tímida, né? Na questão de aplicação de luminárias LEDs, tá? A parte outdoor representa 18% na iluminação pública, a parte residencial 23% e comercial no geral, shoppings, escritórios, entre outros, né? Essa parte comercial, ela representa aí 53% da economia oriunda aí nos próximos anos, quando você aplica a tecnologia LED, né? Então, você vê uma corrida do mundo, né? Uma corrida mundial relacionada à aplicação da tecnologia LED. É importante dizer que o Brasil ainda está engatinhando nesse processo, né? O entendimento da tecnologia LED dificulta um pouco os clientes nacionais, os clientes brasileiros aqui a migrarem para essa tecnologia, né? É um pool de informação muito grande, você não sabe onde você confia na informação, então fica sempre receoso. Tem clientes que já tiveram experiências ruins com a tecnologia, então ele fica receoso de colocar mais tecnologia LED nas suas obras, nos seus projetos de entrega a outros clientes. Então, é um contexto que é um mercado que precisa criar mais confiança para o consumidor brasileiro, tá? Então, isso depende de todos nós, né? Depende de quem está no front ali, né? Então, como a gente acelera o avanço da tecnologia LED no Brasil? Com essa disseminação de conhecimento, entendendo sim que a tecnologia LED ela é robusta, ela traz benefícios para as empresas, para as cidades, para os estados, para o próprio consumidor, né? Ela traz sim reais benefícios
ela tem que ser só orientada, né? Então, o cliente precisa só se conscientizar e entender realmente a tecnologia em si para entender o que ele deve adquirir, para que ele não tenha más experiências com a tecnologia LED e que realmente ele tome uma decisão que traga retorno financeiro, que traga retorno de iluminação, entre outros tipos de retorno que a tecnologia pode trazer, tá? Aqui uma pergunta, considerando apenas a redução, eu vou fazer assim, eu vou seguir mais um pouquinho a cada tópico que eu parar, eu respondo a pergunta de vocês, senão eu vou perder o fluxo do processo, tá? Então, para acelerar o avanço no Brasil, depende de mim, de compartilhar com vocês os conteúdos, né, da empresa, da SX, dos fabricantes, do próprio governo, das instituições voltadas para a tecnologia LED, compartilhar com vocês as informações, e depende de vocês também entenderem as informações e buscarem realmente um contexto que vocês se sintam confortáveis, tenham confiança na aplicação da tecnologia e consigam passar essa confiança e esse conforto também para o cliente de vocês, né? Então, isso depende da gente. Então, só nós podemos acelerar, né? Então, a gente pode iniciar com uma troca global, de um projeto total, de uma planta industrial total, a gente pode iniciar de uma cidade inteira, a gente, quem é mais conservador, pode iniciar por pontos, mas não deixe de avançar com a tecnologia LED. Não deixem de aplicar a tecnologia LED. Então, se vocês tiverem a oportunidade, apliquem a tecnologia LED. Se tiverem dúvida, consulte empresas especializadas no setor, peçam confirmação da tecnologia e apliquem a tecnologia. Não deixem de aplicar. Compartilhem, disseminem as informações, que com certeza o Brasil vai avançar e vai colher aí esses benefícios da iluminação LED, tá? Então, fica esse apelo a vocês aí, a todo mundo que está participando com a gente e aos seus colegas, né? Compartilhe as informações. Então, quando a gente olha o cenário de iluminação, né? Eu não preciso nem falar muita coisa, acho que vocês já entendem, né? Então, quando você olha as lâmpadas convencionais como um todo, você já vê esse cenário, a imagem fala por si só. Então, quando você fala numa indústria, a imagem fala por si só. Aí você pode falar assim, João, as luminárias estão apagadas. Não, não estão apagadas. Esse aqui é um cenário real de alguns parceiros da SX Lighting, tá? E esse é o dia a dia, né? Então você vê que não só para a iluminação industrial, mas também para a iluminação pública, você vê como que a parte de iluminação por si só ela fala, né? Os problemas que você tem, né? Baixa uniformidade, baixo nível de iluminação, não atende norma, muita queima, depreciação rápida do produto. Então você tem uma dificuldade de manutenção agravada com esse setor. Então a imagem fala por si só. Quando você olha uma iluminação pública geral, aqui de outro parceiro da SX que voltou, que migrou para o LED recentemente, então você vê quando estava na convencional como que isso se demonstra, né? Você vê ali um mar de oportunidades de melhoria. Então, por si só, né? Aqui, para onde você olha, né? Você olha para uma quadra, você olha para um clube, você olha para um estádio, você olha para uma indústria, você olha para uma iluminação pública, aonde você olhar, você vai ver oportunidades. Você olha para um setor de vendas, então tem clientes que deixam de vender mais porque ele não está com a iluminação adequada, porque não está com uma iluminação atrativa. Você tem ideia que no setor de supermercados, tem cliente que trabalha com até 1000 lux na área de vendas, porque ele já entendeu que a iluminação ela é realmente um fator, uma ferramenta de venda importante para ele, tá? E aí você tem taxas aí significativas de aumento de venda quando você corrige a iluminação, tá? Então, é nítido para todo mundo, né? Acho que as imagens falam por si só. Acredito que vocês têm dores aí, têm problemas. Quem tem iluminação convencional enfrenta esses problemas, né? Enfrenta esses cenários de iluminação defasados, falta de atendimento de norma, processo trabalhista, entre outros, né? Insatisfação dos munícipes, insatisfação dos sócios dos clubes. E aí eu posso listar aqui diversas dores ali que podem ser geradas aí com a falta de uma iluminação eficaz, né, eficiente aí para o contexto nacional, tá? E quando a gente fala de lâmpadas convencionais, apenas para a gente embasar o que a gente chama de convencional, são esses tipos de lâmpada. Lâmpada fluorescente, as lâmpadas eletrônicas, lâmpadas incandescentes, lâmpadas de vapor, sódio, mista, mercúrio, são tecnologias que necessitam, em geral, de um confinamento de gás. Então, são tecnologias que perdem gás ao longo do tempo, então ela tem uma depreciação muito rápida, ela utiliza materiais que não são nobres, então são materiais que depreciam muito rápido por si só, e são materiais que são nocivos ao meio ambiente, não só para a fabricação, quanto para o descarte final. Então, você encontra um contexto na tecnologia atual muito difícil. E outra que você não consegue
talvez é o pulo do gato do LED, você não consegue controlar a luz gerada por lâmpadas. Então, você verifica um contexto de lâmpadas aqui, que você gera muita iluminação, você tem algumas tecnologias hoje. Aqui uma comparação na eficácia, né, ali está a eficiência, mas na eficácia, lumens por watt, das tecnologias em si, a gente vê aqui as principais utilizadas hoje, aí, metálica e sódio, ainda com um grande boom de fluxo luminoso, mas mesmo gerando muita luz, ela ainda deprecia muito rápida, e além ainda de depreciar muito rápida, ela ainda você não consegue controlar essa luz. Então você coloca lá uma luminária num ponto de iluminação público e você não consegue controlar aquela luz para gerar uma uniformidade. Você coloca muita luminária numa seu galpão industrial, mas poxa, você não consegue atingir o nível de iluminação. Passa 6 meses, a iluminação depreciou. Então, é muito por causa da construção da tecnologia. São materiais que não são nobres. E por não ser um material nobre, putz, aí não tem nem muito o que falar, né? Então, ele por si só não dá um bom resultado. É isso aí, precisa acertar o Gabriel, o João que comentou, boa, eficácia, precisamos acertar esse conceito no mercado. O pessoal confunde um pouco eficiência, né? Mas, na verdade, quando você está comparando grandezas diferentes, você não consegue ser eficiência, aí é eficácia, né? Então, o lumen por watt, na verdade, é a eficácia do produto. Tem ali uma correlação, mas tudo bem, não é nenhum problema chamar de eficiência, né? Assim, é importante que fique claro o conceito para os clientes no entendimento de que quanto melhor o lumen por watt de um produto, obviamente, desde que você consiga controlar aquela iluminação para o local que você deseja iluminar, aí é importante, mas assim, não basta ter um lumen por watt muito alto e você não ter um controle de luz adequado também, né? Isso voltado para esses mercados e essas aplicações que eu comentei com vocês, indústrias, supermercados, áreas esportivas, iluminação pública, tá? Então, beleza. A tecnologia LED, né, onde o emissor de luz, depois eu deixei aqui o descritivo só para vocês terem mesmo a parte ali, o que é a tecnologia LED, mas a informação importante que o LED por si só ele vai falar por vocês por imagens. Então, nos próximos slides, eu vou deixar só as imagens falar por mim, tá? Então, aqui, o contexto que eu apliquei, que eu mostrei inicialmente para vocês, segue aqui o contexto com LED. Segue aqui para a iluminação pública. Segue aqui para outra, a mesma indústria que eu tinha exposto para vocês. Segue aqui a parte de iluminação pública, né? Você pode ver aí realmente a diferença aí na questão da aplicação para LED e para a iluminação tanto pública e industrial. Segue aqui um conceito para um cenário de esporte, né? Você pode ver aqui, qual que é a diferença aqui, João? Porque aqui, na verdade, a foto da esquerda, ou antes, ela trabalhava com 105 luminárias de 400 watts. Na foto da direita, está trabalhando com 40 luminárias de 150 watts de LED, tá? Ali com uma eficácia de 140 lumens por watt. Então, você vê ali não só o escopo visual, como ele ficou melhor, a iluminação ela dobrou, saiu de 150 lumens lux médio para um 300 lux médio, né? Então, você vê ali exatamente até a gestão visual, a parte visual do contexto geral, ela tem um impacto totalmente agressivo quando você muda para a tecnologia LED, tá? E aqui, qual que é uma das principais vantagens, né? Lembre-se, não adianta ter eficácia alta, não adianta você ter um lumens por watt muito alto se você não consegue controlar a luz gerada. Às vezes, é melhor uma luminária com lumens por watt menor e que você controle bem aquela luz gerada, porque você, no final das contas, vai ter um nível de iluminação melhor e vai ter um nível de uniformidade melhor. Então, aqui, por exemplo, eu comparei, no caso, a lâmpada LED com a lâmpada convencional. Então, você pode ver aqui um arruamento e você pode ver o contexto de uniformidade gerado por uma luminária de LED comparado com uma lâmpada de vapor de sódio. Tá? Aqui uma luminária de LED de 100 watts, né, com em torno de 14 mil lumens, e aqui uma lâmpada de vapor de sódio com um geramento aí de 40 mil lumens, né? É a média que tem de lâmpadas convencionais de 400 watts, tá? Além do consumo, né, que ele é muito alto, e com LED você que tem um consumo muito menor, né, mais de 70% de economia direta com eficiência energética, e além disso você melhora o nível de iluminação, melhora a questão do zebramento, né? Então você pode ver aqui uma condição de zebramento muito alta.
isso não é só para a parte outdoor, né? Não é só para a parte de iluminação pública, é também para a parte de iluminação indoor. Então, você consegue ver o mesmo benefício, aqui no caso você vê um galpão com LED e uma simulação de uma lâmpada de 400 watts de vapor de sódio. Então, você vê a mesma condição. Então, você consegue ter os mesmos benefícios. Por quê? Lembre-se, não adianta gerar muita luz. Você tem que controlar bem aquela luz. Se você não controla bem aquela luz, de nada vai adiantar se gerar aquela luz. Então, você pode ver, por exemplo, que na vapor de sódio você tem um alto índice de iluminação nas paredes, diferente que você tem aqui nas luminárias de LED. Isso se dá muito pelo controle que você consegue ter na tecnologia de LED, né? Por ser um item muito pequenininho, vai ser uma fonte de luz, uma fonte luminosa muito pequena, você consegue gerar, controlar aquela luz de forma efetiva, né? Aí você pode falar assim, João, aqui na nossa empresa, aqui na nossa cidade, aqui no nosso clube, a gente já tentou fazer o LED não troca, não dá economia de energia, não dá payback, não tem retorno de investimento rápido. Então, assim, se atentem onde vocês estão procurando os estudos. Porque, assim, quando você vai analisar, para o setor industrial, você tem uma média mensal por ponto de iluminação, de economia, em torno de R$130. Então, e para a parte do mercado público, em torno de R$60 por ponto. Então, assim, isso é viável. Eu estou considerando aqui só cenário de economia de energia direta. Então, isso acontece. Você consegue fazer a troca da iluminação, né? Então, você consegue ter um retorno de um payback aí, você consegue ter um payback, você consegue ter um retorno do seu investimento. Ele pode variar de 6 meses, né? Às vezes menos, mas assim, de 6 meses a 24 meses. A média fica entre 12 a 18 meses. Então, são retornos de investimento totalmente plausíveis e totalmente realistas para o mercado nacional. Tá? Então, tanto que, assim, é muito importante, não deixem para trocar o LED mais para frente, porque a cada mês que você passa sem aplicar o LED, a cada mês que passa sem colocar a iniciativa da iluminação LED, quanto mais tempo passa, mais dinheiro as empresas, as prefeituras, os clubes, enfim, deixam dinheiro na mesa. Então, é um dinheiro que você nunca vai conseguir recuperar, tá? Depois, no final, a gente vai falar um pouquinho mais disso, tá? O pessoal está pedindo a apresentação depois do término do workshop, show de bola, pode ficar tranquilo que a gente vai compartilhar, tá? E aqui, até comentaram aqui, né? A gente estava, como o Arnaldo comentou, o benefício que procurávamos e obtivemos foi melhorar o nível de iluminamento da nossa quadra sem modificar a rede elétrica. Nesse caso aqui, da quadra, obviamente que você não precisa mudar a sua infraestrutura. Não só a infraestrutura de colocar a luminária instalada, mas a infraelétrica, né? O painel elétrico. Aliás, você pode até adicionar mais carga elétrica naquele painel, uma vez que você tirou ali muita carga de consumo. Então, você pode readaptar o seu cenário de gestão ali da sua carga elétrica, da sua carga ali, né? Do seu sistema elétrico. E beleza, agora vamos para uma parte mais interessante, né? Estrutura do LED. Marco, depois eu posiciono a sua resposta. Vamos lá. O LED, né? Esse aqui é o LED, para quem não conhece um LED. Para quem conhece, então, tá revendo de novo o LED. Esse aqui é o diodo emissor de luz, né? Obviamente, tá? Eu trabalho a forma mais leiga possível de informação, que a gente tem tanto pessoas tão técnicas aqui, quanto pessoas que talvez não tenham tão técnica voltada para LED. Então, eu vou deixar a informação talvez de forma mais orientada para que todos entendam o contexto, tá bom? Depois, se a gente quer aprofundar mais tecnicamente, a gente pode ficar depois aqui e finalizar, ou depois a gente pode fazer uma call dedicada, tá bom? Então, quando a gente olha aqui o contexto do LED, o LED ele é formado aí por 4 principais componentes, tá? São as conexões dele, né, para que seja inserida a energia elétrica nele, né, para que você consiga acionar a corrente no diodo. Você tem aqui a parte polimérica ou cerâmica, que é aqui o encapsulamento do LED, aonde a gente guarda ali, coloca o contexto do chip de LED com o fósforo para gerar luz branca, tá? Tem o chip de LED, né? Então, é muito importante que a luz que o LED ele não é branco. Então, na verdade, o encapsulamento, né, o diodo nosso aqui de LED, no geral, a gente gera luz branca com uma conjuntura de componentes. Que componentes que são esses? É o chip, GaN, né? É um cristal que quando você aciona a corrente elétrica nele, ele gera uma luz azul, e aí é colocada-se uma camada fosfórica em cima desse chip azul,
que quando essa luz azul ela passa pela luz branca, pela camada de fósforo, ela gera luz branca. E dependendo da consistência daquela camada fosfórica, dependendo da conjuntura, vai gerar o branco quente, o branco frio, que é o que a gente chama de amarelo, a luz azulada. Mas, na verdade, não. Né? Na verdade, existe só o tom branco, e aí tem branco quente, branco frio, que a gente vai falar um pouquinho depois. Então, esse princípio que gera a luz branca, então você tem o chip azul, e aí você tem aqui a camada de conversão. Então, o chip tem características azul, então, e a camada fosfórica verde e vermelha. Então, você tem a união das três cores primárias que você consegue gerar o branco, dependendo da concentração de cada item que tiver no sistema de LED. Né? Então, isso cabe. Então, vocês podem ver que, falando nisso, quer dizer o quê? Que o fabricante de LED ele é muito importante. Então, você ter procedência no LED que está comprando, ele é muito importante, não só para que essa camada fosfórica não deprecie, isso é um fator muito importante. Você consegue ver que, assim, se o LED não tiver procedência na compra dele, o que acontece? Esse LED, esse fósforo, ele vai depreciar. O fósforo depreciou, você perde fluxo luminoso, você perde temperatura de cor, você fez o seu investimento e perde o investimento também. Ou ele não gera a economia que ele deveria gerar. Então, se a sua expectativa é que o LED gerasse 100 mil horas, ele vai gerar 50, vai gerar 30, né? Vai depender ali exatamente da qualidade, da procedência do LED que você adquiriu, tá? Então, é muito importante se atentarem, sim, à procedência do LED. E se você não se atentar à procedência do LED, isso é um fator que pode pôr por água abaixo o seu projeto inteiro. Pode não ser esse mês, pode não ser o mês que vem, mas ele vai vir e muito mais rápido do que você estava imaginando, tá? Então, esse aqui é o contexto do LED. Esse aqui são as principais estruturas do LED, tá? Elas são aptas para qualquer aplicação industrial, iluminação pública. O que vai mudar para cada tipo de LED é um pouquinho a geometria dele. Uns vão ser mais quadradinhos, uns vão ser retangulares, uns vão aceitar mais corrente elétrica, então vão ser voltados para áreas mais industriais, iluminação pública de alta potência. Outros vão ter menos corrente, né? Então, para você ter ideia, a corrente aplicada no LED, ela pode variar de 300 mA até 1.2 ampere, 2.1 ampere. Então, isso vai variar. Então, cabe ao fabricante de luminária, cabe ao desenvolvedor do LED, ao desenvolvedor da luminária, entender qual LED faz mais sentido para que te entregue um bom produto com um preço competitivo, com uma durabilidade garantida. Isso é muito importante, que você tenha procedência. Então, assim, o desenvolvimento da luminária, do contexto geral, ela é muito importante, né? Então, fique atento a isso. E, então, aí, como eu disse, existem várias temperaturas de cor, né? Então, a temperatura de cor varia do quente para o frio. Então, para a área de iluminação industrial, esportes em geral, o mais adequado é 5000 K, que é uma luz neutra. Quando a gente passa em temperatura de cor, né? Quanto mais quente a temperatura de cor, mais sensação de relaxamento e conforto a gente tem. Então, por isso que você encontra isso em shoppings, em restaurantes. Ela traz uma sensação de conforto. E quanto mais azul, né? Quanto mais branco frio, ela gera estímulo, né? Mas chega um momento que o estímulo ele causa um estresse inconsciente na pessoa. Então, também você não vai lá dar um estímulo total. Então, o mais adequado e o mais aplicado para as áreas industriais, esportivas, é 5000 K, é uma temperatura de cor que você consegue gerar uma produtividade, gerar um estímulo, sem gerar um estresse, caso a pessoa fique exposta por muito tempo no sobre-efeito daquela iluminação. E a tendência de iluminação pública é que se torne para 4000 K. Isso por vários fatores, né? Porque você gera uma luz noturna, então você quer gerar um conforto, mas você não quer gerar um conforto total, você não quer influenciar o tom amarelo. Assim, então, a tendência da iluminação pública no futuro é que ela venha para 4000 K, tá? E para a parte industrial, para a parte de esportes em geral, ela fica em 5000 K. Isso é uma informação importante para vocês entenderem como que vai estar o contexto, né? Hoje, os tipos de LEDs que vocês mais vão encontrar no mercado vão ser essas duas tecnologias, tá? Eu coloquei aqui o SMD, na verdade, os LEDs eles são soldados na placa de forma distante, tá? Qual que é a diferença disso? Você consegue ter uma gestão térmica melhor.
Então, a parte de temperatura, ela influencia 100% na vida útil do LED que você está comprando, que você vai adquirir no seu projeto, que você vai aplicar no seu projeto. Então, é muito importante vocês ficarem atentos em relação a isso, em relação à tecnologia, tá? Então, você tem a tecnologia chip on board, que, na verdade, você tem muitos chips de LEDs ali, muito próximo, então você acaba não conseguindo gerar bem a dissipação de calor desse tipo de placa. E como você não consegue gerar esse calor, o LED ele vai ficar totalmente estressado na temperatura. E quando o LED ele chega numa temperatura muito alta, você despenca a vida útil dele. E é muito importante, se atentem, porque assim, não apenas na parte de LED. Hoje a gente não vai falar de drivers, né? Mas se o driver lá adquirido no produto, ele não respeita uma temperatura crítica de operação, às vezes você compra um LED, uma luminária com um LED de muita vida útil, mais um driver que não está bem dimensionado, e esse driver que não está bem dimensionado, ele elimina toda essa vida útil do produto. Ele reduz consideravelmente a vida útil do produto, tá? Então, às vezes, vocês adquirem uma luminária com um produto de iluminação, isso para qualquer lugar, tá? Para sua casa, para sua empresa, para o seu projeto, que tenha lá um LED com 100 mil horas, mas que tem uma luminária com 50 mil. Não faz sentido. Não esperem que no futuro vocês vão conseguir trocar aquele LED. A tecnologia não vai permitir que lá na frente você tenha reposição de drivers. Então, a ideia da empresa é trocar tirar aquele driver, colocar um driver novo e manter ali a vida útil do LED. Primeiro que você não vai conseguir nem controlar qual o status, o estágio da vida útil daquele LED. E segundo, que provavelmente a tecnologia vai estar tão avançada que não vai ter nem disponibilidade mais do tipo de driver que você fornece hoje, a não ser os fabricantes para a questão de assistência técnica, tá? Então, essas aqui são as tecnologias. É muito importante que vocês se atentem, que cada tecnologia tem um local de aplicação mais adequado, obviamente que você pode aplicar ela onde desejar, mas ela tem o seu local de aplicação. Então, você pode imaginar que aqui, então aqui eu peguei um exemplo real, uma placa de LED para um módulo aqui retangular, ele tem 145 milímetros por 50. Você tem uma área de 7.250 milímetros quadrados. E uma tecnologia COB, para uma aplicação similar, ou às vezes uma potência maior, você vai ter uma área de dissipação de calor de 1.600 metros quadrados. Então, e ambas as áreas de calor vão estar dissipando a mesma quantidade, quando não mais potência. Então, o que você acontece? Aplicando uma tecnologia COB para alta potência, você acaba estressando demais o LED. Então, você não pode contar realmente com aquela economia mais prolongada da tecnologia. Então, a mais adequada, obviamente, não é uma verdade definida, né? Mas a mais adequada para uma aplicação industrial, iluminação pública, para uma iluminação de esportes, que são altas potências, né? Potências aí acima de 30, 50 watts, o ideal é que se aplique a tecnologia SMD, porque com isso você consegue ter uma garantia de que a gestão daquele produto, do calor daquele produto vai ser maior. Então é mais fácil errar numa gestão térmica da tecnologia COB do que numa gestão térmica de uma tecnologia SMD. E sim, perguntaram aqui para mim, é possível através de uma curva fotométrica saber qual produto é SMD ou é COB? Olha, não é possível, assim, é uma pergunta interessante, mas você sim pode saber. É que você pode, às vezes, ter tecnologia SMD com uma fotometria muito ruim, ô João. Então, mesmo você aplicando uma tecnologia SMD, ainda assim, você pode ter uma fotometria ruim. Então, não necessariamente porque a fotometria é ruim, necessariamente ela é COB, entende? Às vezes, pode ser até que você consiga uma boa gestão fotométrica no COB. São casos mais raros? São. Pode conseguir também, mas é um custo muito maior, entendeu? Então, aquele produto precisaria ter um custo muito maior para ela ter a mesma performance fotométrica do que uma tecnologia CMD. Show, João? Ficou claro, né? Então, esse ponto é importante, né? Então, quando a gente olha a questão de calor, os LEDs por si só em relação ao COB, deu uma falhinha aqui na minha apresentação, quando a gente olha a questão de temperatura de calor, a gente tem vários tipos de LED, né? Então, tem LED mid-power, high-power, LED voltado para a área química. Então, assim, não vou entrar nesse detalhe agora, porque prolongaria muito a nossa conversa. Talvez no final, se sobrar um tempo. Tem a tecnologia COB. E aí eu fiz alguns comparativos importantes em relação a isso. Quais são eles?
A eficácia da tecnologia AMD para mid high power ela é altíssima e para o COB ela é média. A vida útil para uma high power, mid power, ela é altíssima, para COB ela é média. A depreciação do fluxo luminoso aqui é muito baixa e aqui é muito alta. A resistência a altas temperaturas aqui também não tem, mas aqui também não tem. Então, o LED por si só ele não é muito adequado para lugares com temperaturas muito altas, muito por causa do driver, né? O driver é um componente eletrônico que não suporta trabalhar em altura, em temperaturas muito altas. Então, é melhor ficar na temperatura convencional para alguns casos. 1% dos casos você acaba ficando ali com a tecnologia convencional ainda, tá? Essas informações, depois do restante a gente entra, né, no segundo contexto. E como que você pode garantir que você está adquirindo o produto que vai estar adequado, tá? Quando eu vou acelerando um pouquinho, depois, se der para a gente voltar em alguns assuntos, eu volto, tá? Como que a gente sabe, como que vocês conseguem identificar que aquela luminária, que aquele produto, ele está realmente ali atendendo a durabilidade proposta pelos fabricantes, pelas empresas. Como que vocês podem olhar isso, tá? Aqui eu estou vendo que eu estou olhando para uma tela, eu estou com duas telas, tá? Então, se eu estiver olhando aqui é porque eu estou olhando para a apresentação e falando, mas eu vou tentar concentrar a minha visão em vocês, tá? A temperatura de junção é por ela que vocês conseguem entender se aquele produto ou se aquele LED ele vai conseguir durar exatamente o que está no datasheet, o que está na ficha técnica, né? Então, o que é a temperatura de junção, né? A temperatura de junção, quando a gente coloca o LED na placa, quando a gente solda o LED na placa ou no chip, ou assim, enfim, seja qual for a estrutura, quando a gente coloca o LED ali, entre a placa e o LED, você tem uma temperatura. E essa temperatura, ela remete, vamos alegamente, à temperatura do LED em si. Então, assim, o LED ele tem uma resistência máxima de temperatura que ele pode trabalhar. E se essa temperatura for muito superada, o que pode acontecer? Este LED ele pode vir a depreciar mais rápido ou ele pode vir a falha, dependendo de qual for a conjuntura. Obviamente que para o LED falhar, ele realmente tem que ser uma condição totalmente extravagante. Mas a depreciação rápida ela vai acontecer com certeza. Então, que isso já é suficiente para você não perder dinheiro, que é suficiente para você perder aquela economia planejada daquele investimento que aquela tua empresa, que o município fez, tá? Então, deixa eu só dar um vídeo aberto aqui. Tá, beleza, já travei. Então, a temperatura de junção é um item muito importante. Como que vocês conseguem verificar a questão da temperatura de junção? Todo LED, ele tem um relatório que informa que se você trabalhar com ele em X temperatura, qual que vai ser a vida útil estimada daquele produto. Então, por exemplo, eu vou colocar um LED na luminária da SX. Nós vamos aqui desenvolver um produto e vou colocar um LED. Como eu entendo, como que eu vou saber se aquela luminária vai durar aquele período que está em datasheet, que está na garantia? Sabendo a temperatura da junção do meu LED, eu vou checar no relatório LM80, né, que é uma metodologia de teste, que ele vai entender ali, ele fala assim, ó, se o LED trabalhar nessas condições, ele vai ter esse comportamento durante a vida útil dele. Então, se o LED, por exemplo, aqui, trabalhar em 70 graus, 85 graus ou 105 graus, qual que vai ser a durabilidade daquele produto? Aquele produto vai durar 100 mil horas? Aquele produto vai durar 50 mil horas? Então, este ensaio, que é um ensaio por recomendações de instituições internacionais da parte de iluminação de LED, tá? Então, é por aqui que vocês conseguem entender se realmente o LED aplicado no produto de vocês, ele vai realmente trabalhar e vai comportar realmente aquela durabilidade que está sendo prometida para vocês. Então, por exemplo, a temperatura de junção dos produtos da SX é abaixo de 60 graus. Tá? Ou seja, abaixo de 60 graus, a gente tem aqui uma temperatura, uma vida útil estimada em L70, que é o tempo que o LED vai depreciar 30%, que teoricamente é quando a gente deveria realizar a manutenção desse produto, a manutenção do fluxo luminoso do ambiente, do nível de iluminação do ambiente.
Então, a gente tem aqui, para você ter ideia, ó, 102 mil horas. Então, eu consigo garantir pelo nosso relatório de produto. Então, nós temos um relatório de produto, um LM109. Aliás, qualquer fabricante deve ter. Se alguma empresa não tiver, então, assim, peça que te mostrem. E você pergunte ali, me demonstre em relatório, né? Me demonstre no relatório LM109 qual que é a temperatura de junção do LED da luminária. Aí, beleza, você vai ter lá. Vamos supor que eu falasse para você assim, ó, Vivi, a temperatura do LED aplicada na luminária da SX, ele trabalha em 120 graus. Aí eu vou perguntar assim, me mostra o datasheet, o LM80 lá do LED, me mostra o relatório que mostra o comportamento do LED. Aí a gente vem nesse gráfico aqui e ele vai mostrar, poxa, se eu estou trabalhando acima de 105 graus, provavelmente eu vou durar menos que 100 mil horas, menos que 50 mil horas. E aí você vai conseguir entender se realmente a característica daquele produto, se a temperatura de operação do produto vai realmente ali condizer com o que está na ficha técnica do produto. Então, o LM80 ele é o cara que vai garantir para vocês, né, aqui que a temperatura de junção ela está dentro da vida útil prometida. Então, se o fornecedor prometer 50 mil horas, quando trabalhar em 85 graus, e você medir lá a temperatura de junção do LED dele, da luminária dele, e tiver menor que 85 graus ou igual, você pode garantir que é verdade. Mas uma coisa também é importante, quanto maior a vida útil do LM80 prometido pelo fabricante de LED de luminária, obviamente, melhor qualidade você tem no produto. Uma conta muito importante de vocês terem em mente é assim, quando você trabalha com luminárias, por exemplo, de 50 mil horas de vida útil do produto, se você troca para 60 mil horas, você ganha mais 2 anos de economia. Então, a cada 10 mil horas é um acréscimo de 2 anos a mais de economia gerada por aquele investimento. Então, faz mais sentido, às vezes, você aplicar 2% numa compra de produto, sendo que o TOC do seu projeto, né, o custo total ali da propriedade, quando você olha no período, faz muito mais sentido você investir 2% a mais no início do projeto, com um produto mais robusto, do que necessariamente optar por produtos com durabilidade muito baixa, porque por causa de 1, 2, 3, 4, 5% no momento da aquisição, só que durante ao longo da vida útil do produto, ao longo da gestão dessa propriedade, o seu TOC ele diminui consideravelmente. Então, quando você analisa uma compra de luminária pontualmente só no momento da aquisição, você realmente ali está tomando talvez uma decisão precipitada e deixando dinheiro literalmente na mesa. Tá? Por exemplo, de acordo com o CEO da Philips, os LEDs têm 5 vezes a vida útil das luzes normais. Isso porque a estrutura de composição do LED ela é definida principalmente por materiais nobres, né? Então, você tem aqui fios de ouro, fios de prata, você tem contatos de prata, então você tem aqui componentes utilizados nessa estrutura do LED com alta durabilidade. Então, por você ter materiais nobres na construção do LED, você consegue garantir ali uma maior durabilidade do produto, tá? Então, por isso que ele deprecia de forma desacelerada, né? Uma depreciação que é muito pequena quando você olha um período muito longo, tá? Então, aí muita gente pode estar perguntando, para a gente finalizar aqui, já deu 45 minutos na minha conta, 47 minutos. Então, para a gente finalizar, por que o LED ele reduz até 80% de economia? Principalmente, os materiais nobres utilizados no LED permitem que as radiações geradas seja a maior parte delas visível. Então, tudo que o LED consome de energia gera luz. E tudo que a tecnologia convencional ela consome de energia, ela gera luz, ela gera infravermelho, ela gera vários tipos de radiações, não só luz. E uma parte dali do que ela gera é luz. E mesmo assim, ainda é muitos lumens, né? Mesmo assim, ainda uma lâmpada de 400 watts gera muitos lumens. Mas o fato de você não conseguir gerenciar aquela luz gerada, assim, torna-se o LED muito mais viável do que uma lâmpada convencional.
Então, você pode ver aqui um exemplo, uma comparação de uma luminária aqui de 100 watts com 14 mil lumens, ela tem a mesma, ela vai gerar ali, se não igual ou maior, um nível de iluminação igual ou maior do que uma lâmpada convencional de 40 mil lumens, 36 mil lumens, 32, dependendo do fabricante de lâmpada que estiver entregando o produto para vocês. Muito porque, além de ter uma taxa de depreciação muito alta, você não consegue gerenciar essa luz gerada. Aí você não conseguiu gerenciar o seu nível de iluminação, você tem que pôr mais luminárias, você tem que pôr potências maiores, tá? Beleza, depois realmente tem um erro de digitação aqui, né? Aqui é tecnologia convencional. O João, a DML comentou aqui que tem um erro, beleza? Na hora que a gente for enviar para você, o pessoal do marketing vai atualizar aí a apresentação, tá ok? Então, é isso, esse aí era o que eu tinha para falar da tecnologia LED. Eu poderia ficar o dia inteiro aqui para a gente aprofundar nas informações, mas eu não vou, a gente não tem esse todo tempo, mas eu vou ficar por aqui caso alguém tiver alguma dúvida. Agora, como que está o futuro do LED, né? Todo mundo pode estar perguntando assim, como está o LED? Qual que é a tendência do LED para o ano que vem? Qual que é a tendência do LED para esse ano? Para o ano de 2021, 2022, 2023? O que vai acontecer com a tecnologia? É a última tecnologia? Vai vir uma tecnologia nova além do LED? Como que tá? LED é vida, falaram aqui. Sim, LED é vida, tá? LED, ele muda, aumenta a venda, aumenta a satisfação de munícipes, né? Aumenta a produtividade industrial, até índice de qualidade melhora, entendeu? Aqui, só para quem ainda não conhece, a SX, tá? Nós somos um fabricante de iluminação pública, nós somos parceiros da Philips, tá? Nós atendemos o Brasil inteiro, nós atendemos todos os segmentos de iluminação de alta potência. Então, caso alguém precisar depois de um suporte mais dedicado, pode falar comigo, me chama aqui. Antes só de eu passar o que é o futuro de LED em 2019, 2021, pode, assim, só para vocês conhecerem a SX, tá? Nós somos uma empresa nacional, nós trabalhamos com tecnologia Philips e Lumileds no nosso produto, somos partners estratégicos deles aqui no Brasil. Então, conte com a gente nos seus projetos, o que precisar da gente é só falar, tá? Depois eu vou entregar para vocês. E vamos lá. De acordo aí com a Índia, com o Japão, com os Estados Unidos, a expectativa, essa aqui era a taxa de crescimento esperada em 2013, quando se avançou até 2030, onde o LED chegaria. Aqui está falando que a minha internet está meio instável. Está todo mundo ainda me ouvindo? Beleza. Legal. Então, qual que é o avanço, né? Era previsto em 2013 que a tecnologia LED alcançasse 145 lumens por watts em 2024, né? Mas não, já é possível, já é viável 145 lumens por watt agora. A SX já atua nessa questão de lumens por watt de 145. Tem alguns casos que está sendo atendido mais do que isso, né? 150, 157, está chegando ali, está subindo. A tendência era que chegasse em 175 lumens por watt em 2030, mas provavelmente essa condição vai ser em 2020 já, 2021, 2022. Isso aí já vai ser mais disseminado no mercado nacional. Já está se tornando realidade. Então, como eu disse, né, o futuro já é hoje, já chegou aqui o futuro, né? Então, já chegou o futuro para todos, né? Então, isso aqui já aconteceu. Então, essa curva está um pouco já mais inclinada, ok? Então, isso é quando se trata na parte de eficácia, tá? Quando a gente fala de eficácia, então esse aqui é o avanço da tecnologia. Não vai ter muito luxo para a nossa aplicação de alta potência, iluminação pública, industrial, supermercados, clubes em geral, portos, aeroportos, essas áreas que demandam tecnologia de alta potência, os maiores avanços vão ser realmente em controle da luz e vão ser ali os que estão programados, né? Vai ser o controle da luz e vai ser ali cada vez uma eficácia maior, tá? Então, só para vocês entenderem como está o avanço da tecnologia, então esperem LEDs mais eficazes ao longo do tempo, tá? Talvez, quem sabe, aí daqui 5 anos, LED vai trocar LED, né? Então, isso vai ser interessante, né? Esse cenário, ele é um cenário interessante, talvez ninguém imagine ainda. A própria tecnologia vai substituir ela mesma, gerando ainda retorno de investimento para as empresas, tá? Para as prefeituras em geral. Isso quando a gente fala para LED voltado para alta potência, né?
É uma coisa que a gente não vai conseguir aprofundar hoje, é da parte de gestão, né? É essa parte aí da questão da conversa IoT, você gerenciar, ter um sistema de automação indoor e outdoor. A gente vai ter uma conversa dedicada de automação para falar o que tem hoje disponível no mercado na parte de automação industrial, office. Você pode já fazer sensoriamento, você pode fazer troca de informação via sensores, você pode gerenciar vários cenários. Então, tem desde sistemas mais simples, que, por exemplo, o DSX, que você controla pelo celular o nível de iluminação de todo o prédio, desde cenários que você vai linkar não só um prédio, mas 2 prédios, e vai controlar do seu computador, tudo num sistema, vai gerar um relatório de quanto de energia foi gerado naquele mês, e pode fazer relatório gerencial, você pode fazer economia, você pode potencializar a economia. Então, se você já ia economizar só colocando LED, quando você vai para a parte de sensores, quando você vai para a parte de automação, então vamos lá, eu gastava R$100 mil de LED, de energia com iluminação convencional. Aí vamos supor que eu fui trocar para LED e minha economia foi de 70%. Então, eu fiquei com 30% disso, eu fiquei com 30 mil. Se você investe não só em LED, mas em automação indoor, você consegue não ficar em 30 mil, mas você consegue chegar em 15 mil reais a sua economia, o seu gasto total. Então, você sai de um contexto de 100 mil para um contexto de 15 mil reais aplicando LED automatizado. Isso já é real, isso aqui você já consegue aplicar hoje, isso aqui é uma tecnologia que já está se consolidando, tá? A SX tem essa solução, mas depois eu detalho para você a tecnologia em si, nos próximos workshops. Fiquem atentos, compartilhem com quem tem interesse em ver esse material, tá? Enfim, isso da parte de automação. Então, isso já é verdade, tá? Em 2019, isso já era realidade. A parte de conectividade já é realidade. Então, também, o futuro já é hoje. Ele também é isso. Na parte de telegestão, quando você fala de controlar luminárias externas, linkar isso com Smart City, linkar isso com gestão de serviços, com transmissão de dados, com geração de Wi-Fi, isso ainda está se tornando viável. Você tem dos mais diversos, como a aplicação indoor, ela é muito mais simples, a topologia da aplicação indoor, ela é muito mais simples. Então, é muito mais fácil você consolidar uma tecnologia indoor do que você consolidar uma tecnologia outdoor. Você tem a questão da distância, a questão da topografia, você tem muitas variáveis, muitos cenários que podem ali afetar o desempenho adequado daquela tecnologia. Já temos algumas aplicações de tecnologia de telegestão. A gente vai ter aqui no dia, a Vivi falou, no dia 22 do 4, deixa eu pegar aqui as datas da parte de Smart City. 3/6, vou por ordem, tá? 22 do 4 e 3 do 6, a gente vai falar só de Smart City e telegestão. Então, a gente vai se aprofundar com toda a informação na parte de Smart City e telegestão, para vocês estarem bem atentos aí a esse material, tá? Então, mas isso aqui deve se tornar realidade nos próximos anos, né? A expectativa, não sei até que ponto, é um estudo, tá? Então, isso ainda não é realidade, mas pode ser uma tendência. Tem alguns países, algumas grandes cidades que já aplicam. Então, por exemplo, se for em Buenos Aires, você já tem ali um compartilhamento de Wi-Fi via as luminárias. Na Praça São Martinho ali, você já consegue ali, por exemplo, usar seu celular por causa do Wi-Fi que está vindo da luminária. Obviamente que não da luminária, né? Gerou-se uma rede de comunicação de dados que permite você acessar ali um Wi-Fi, por exemplo, mas pode... nossa, tem infinitas vantagens, tá? A gente entra nesse contexto de Smart City e gestão mais pra frente. Mesmo quem não trabalha com esse cenário, é importante participar para estar atualizado aí do que vai acontecer nos próximos anos no Brasil e no mundo, tá bom? Além disso, né, tem uma tecnologia, o LED que a gente trabalha hoje é um LED inorgânico, né, é fabricado de materiais inorgânicos, então ele é voltado para essa alta potência. Tem desenvolvimento de LEDs orgânicos, né, que utilizam outros componentes para fabricação, só que esses LEDs orgânicos, eles têm lá as limitações de eficácia, tem várias limitações, mas para aplicações como televisão, como iluminação arquitetônica,
você consegue gerar superfícies que você não precisa ter ótica para gerenciar aquele LED, fica mais barato para você fabricar aquele LED, você consegue ter superfícies, a fonte luminosa não vai precisar ser plana, ela vai poder ser oval, ela redonda, pode ser de qual for a geometria, tá? Então, essa é uma tecnologia que já é real, ela já vem sendo aplicada em alguns contextos, em televisões, celulares, enfim, em algumas outras localizações aí, mas não para luminárias inicialmente. Pode ser que venha aí um híbrido entre o LED, né, e a parte de LED orgânico e LED inorgânico, mas nada ainda que vocês a curto prazo ainda não vamos ver, talvez nem a médio, por enquanto, para aplicação em alta potência, tá? E, por exemplo, aqui, a mesma aplicação dessa tecnologia, por exemplo, os visores. Então, aquele OLED ali, você vai conseguir ter um visor, o visor vai projetar a luz ali no manequim, então você vai conseguir ter uma realidade virtual, você pode aplicar, por exemplo, essa tecnologia em reconhecimento facial, que é LED também. Então, a tecnologia OLED, o LED orgânico, ele consegue ser aplicado em diversos setores. Então, o que tem de mais avanço de LED, assim, os próximos passos da tecnologia LED, não daqui 10 anos, mas, por exemplo, no ano que vem, daqui 2, daqui 3 anos, é essa aqui. Você usar essas tecnologias, talvez embutida em alguma tecnologia que vocês já estão vendo aí. Por exemplo, reconhecimento facial. Você vai usar ali um LED orgânico para que ele gere a luz adequada, para que ele consiga captar a imagem de forma precisa e realizar aquele reconhecimento facial de forma efetiva. Tá? Então, por exemplo, esse é um avanço da tecnologia LED. Tá? Sim, era o que eu tinha para passar para vocês. Eu poderia, obviamente, ter muito mais informação. Eu vou voltar aqui um pouco nas dúvidas, então eu vou voltar alguns slides aqui. Vamos lá, eu vou voltar algumas dúvidas. Se alguém tiver dúvida, fala aí agora, o cálice para sempre. Vou voltar aqui um pouco nas dúvidas do pessoal. A dúvida que tinha desde o início da nossa conversa era atração de insetos. Não existe, assim, vamos lá. O inseto hoje, a atração de inseto, ela pode ter vários fatores. E cada tipo de inseto, ela é atraída por um tipo de radiação. Então, o LED por si só, não existe nenhum contexto que confirma que o LED atrai menos insetos. Porque pode ser, por exemplo, que o LED, por causa das radiações que ele emite, ele atrai menos inseto no Brasil. Mas quem garante que ele atrai menos inseto no Brasil, no Nordeste e no Sul? Sendo que os insetos que estão presentes no Nordeste são e eles são atraídos por uma radiação específica. E o inseto que está no Sul, ele é atraído por uma outra radiação específica. Uma coisa que é definida é assim, o LED, ele atrai menos inseto do que as lâmpadas convencionais. Porque como a gente viu aqui, a emissão... Cadê? Deixa eu pegar aqui. Aqui. Não, cadê? Aqui. Você pode ver que quando você... Aqui no caso, só para quem... Só se balizar na conversa. Aqui é a quantidade de energia e o comprimento de onda de radiação emitida. Então, quando você pega a curva vermelha, você está emitindo ali infravermelho, outros tipos de radiações, que, por exemplo, a lâmpada convencional, ela emite muito mais infravermelho, por exemplo, que é um fator que atrai mais insetos. Então, o infravermelho é um dos fatores que a lâmpada convencional atrai mais insetos, mas não necessariamente é só por isso. Pode ser outras radiações ali que ela acaba atraindo esses insetos. Então, respondendo, José, o LED por si só, por emitir menos tipos de radiação, ele atrai menos insetos. Ok? Essa é a primeira resposta. Mas não é conclusivo que você vai zerar a atração de insetos, porque pode ser que você tenha um tipo de inseto lá no Nordeste que ele é atraído pela radiação ali daquele LED, no comprimento de onda 500 nanômetros. Mas pode ser que lá no Sul os insetos que estão lá não sejam atraídos por essa radiação e por nenhuma outra que o LED emite, e pode ser lá que você tem uma performance melhor. Beleza? Não é conclusivo. Tá? Não é conclusivo falar que o LED atrai menos insetos. Teve muitas empresas aí que já pegaram no pé disso, mas não é conclusivo. Se alguém falar que ele vai estar mentindo, porque assim, não é possível, tá? Você ser conclusivo nessa relação. Deixa eu ver aqui outra pergunta aqui. Isso foi a pergunta do José. Teve mais uma outra pessoa que perguntou, mas eu estou um pouco meio perdido aqui nas perguntas aqui. Tem bastante pergunta aqui no cantinho. Deixa eu escolher mais uma aqui, ó. Nota-se que, inclusive, as prefeituras todas do Brasil afora têm optado pela substituição de seus parques por LED.
Com certeza, porque é uma economia surreal, é uma economia que você tem no mês seguinte do investimento. Então, quem tá... É uma coisa importante, tá? Às vezes fala assim, mas é muito caro, tudo isso é muito... Sim, por exemplo, a SX tem vários benefícios. Você pode fazer um investimento de LED, pagar em 60 vezes com a economia de energia, sem precisar investir. Você pode pagar em até 48 vezes com o BNDES. Então, você tem diversas formas de incentivos financeiros que mesmo assim ainda vai justificar realizar o investimento. Além de o retorno ser rápido, você tem vários incentivos de financiamento, por exemplo, pela SX, que permite você aplicar essa solução, tá? Então, chama a nossa equipe, aciona a gente no e-mail, com certeza a gente vai mostrar essas opções para vocês, tá? Considerando apenas a redução do consumo de energia, qual a expectativa de retorno nos investimentos da iluminação pública convencional por LED? Assim, como eu disse lá atrás, né, respondendo aqui, que a expectativa é que você consegue economizar até de 70% a 80% de economia direta, né? E se você fizer uma continha simples ali, básica, né, obviamente que vai variar de local para local. Deixa eu só pegar o slide aqui da economia. Você faz aí uma média aí por ponto, aí você vai ter R$60 por ponto aí de iluminação pública, de economia, e 130 para a indústria em média, né? Lógico que vai variar de cidade para cidade, vai variar de quanto que paga na energia elétrica, vai variar quantas horas por dia que usa, vai variar, vai depender do qual que é o cenário, se está com lâmpadas de 250 ou com lâmpadas de 400 watts. Então, isso vai variar um pouco, tá? Isso quem perguntou foi o Arnaldo. Então, Arnaldo, vai variar um pouquinho qual que vai ser realmente a expectativa do retorno de investimento. A economia vai ser essa e o retorno de investimento, que foi a pergunta, né? O retorno, ele varia aí, como eu disse, de 6 meses a 24 meses. Varia, depende de aplicação para aplicação. Mas a maior parte dela aí está em torno de um ano e meio, você já tem um retorno do investimento com LED, tá? Existe uma forma específica para o descarte de LED? Que impacto é gerado ao meio ambiente? O LED, 90% aí do LED, ele é reciclável, tá? Então, é material de alumínio, são materiais aí que você consegue dar a definição adequada para ele, né? Exceto alguns componentes eletrônicos que você consegue reaproveitar ou que vai precisar ser mandado para algum descarte específico, assim de qualquer outro componente eletrônico quando ele é descartado, tá? Mas a diferença é que o LED ele potencializa ali o percentual de matéria-prima que é reciclável, tá? Então, não só o diodo, que ele também tem materiais recicláveis, mas a própria luminária como um todo, a maior, pelo menos da SX, né, que é em alumínio, a gente consegue ali ter uma reaproveitamento e uma sustentabilidade maior do projeto. E essa foi a pergunta do Marcelo. O Paulo perguntou aqui, no caso do vapor, azebramento, quando puder... sim, no caso do vapor, azebramento. Tá bom? Na verdade, ele só confirmou, não foi uma pergunta, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Na próxima semana, na próxima workshop, eu vou pedir para a Vivi ficar comigo, e aí eu vou habilitar essa para ela vai falando as perguntas para mim e eu vou respondendo, tá? Deixa eu ver aqui, ó. João, esses valores se alteram após o período de payback? Olha, eu não entendi muita pergunta do Marco, mas, Marco, se a gente vai ter uma economia no início do projeto, essa economia vai se perdurar, obviamente, para sempre, né? Até o final da vida útil daquele produto que você comprou, a economia vai seguir direto, tá? Então, se o produto durar 5 anos, a economia gerada vai ser durante o período de 5 anos. Tá? A diferença é que quando você tem o payback, nos primeiros meses de payback ali, você vai estar devolvendo dinheiro para o bolso. E nos próximos meses você vai estar enchendo caixa ou reinvestindo o dinheiro da economia. Tá? Essa é a diferença. Algumas fontes dizem que para os ambientes administrativos e produtivos, o melhor seria... Luiz, não é nada conclusivo. O Luiz perguntou aqui que talvez o 4.000, algumas fontes dizem que 4.000 é melhor. É que não é conclusivo. É que nem a questão da atração de insetos, não é uma coisa tão conclusiva assim, né? É um fator que não... O que a gente tem verificado é que 5.000 tem se performado bem em relação às aplicações, né? Não tem tido nenhuma... acho que mais o que vai dizer vai ser o tempo mesmo, né? Quanto mais a tecnologia amadurecer no mercado nacional e internacional,
nós vamos realmente entender, talvez, né? Essa acho que é uma pergunta ainda que ela é inconclusiva. Uns falam que sim, uns falam que não, tá? Nós deixamos disponível ao mercado tanto 4 e 5 e recomendamos ambas aplicações, né? Às vezes vem algumas aplicações de 6.000, de 6.500, a gente trabalha para que o cliente converta isso para 4 ou 5, mas depende um pouco, nem sempre a gente consegue convencer ao cliente a aplicar, a tomar essa decisão, tá? Nem sempre isso é possível. Então, perguntaram aqui qual que é a temperatura de cor ideal para não atrair insetos. Então, acho que eu fui bem incisivo na pergunta, né? Não é conclusiva essa informação. Teve 2 perguntas aqui, mas que eu já respondi durante a conversa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. É importante, assim, nós temos uma equipe comercial, tá? A nossa equipe técnica comercial, ela atende o Brasil inteiro. Então, ela pode atender vocês, ela podem ir até vocês, obviamente, depois que passar esse período de instabilidade no Brasil, esse período de incerteza. Para quem precisar, quiser, é muito importante que vocês entendam que esse período vocês conseguem realizar os projetos, deixar os projetos prontos, para quando parar esse período de incertezas, o projeto já está pronto. Então, nós vamos ter um workshop dedicado para qual que é o passo que você deve fazer para conseguir deixar pronto um projeto de eficiência energética em home office. Então, até mesmo home office você consegue preparar. Então, se você quiser ser atendido, fazer uma videochamada, agendar um horário com a nossa equipe, me manda um e-mail e eu vou, ou manda um e-mail para mim, ou manda para o comercial@sxlighting.com.br, que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Nossa, eu estou voltando nas perguntas da apresentação. O pessoal está deixando umas perguntas aqui depois da apresentação. Eu vou aqui até onde a gente for, tá? Quantos produtos já na portaria 20? A SX está com 20 produtos na portaria 20, tá? Então, manda bala, precisar aí do nosso suporte. Entre em contato com a nossa equipe, tá? Entre em contato aqui com a gente, que vai ser um prazer atender vocês aí, tá, João? A SX é sensacional. Obrigado, Johnny. Obrigado, tá? Obrigado. Um prazer estar com vocês, estar dividindo esse tempo aqui com vocês. Lâmpadas industriais no mercado hoje, há lâmpadas com LED COB e ficaria mais barato por causa disso? Ou todos no mercado são SMD? Olha, a incidência de lâmpadas de luminárias COB hoje no mercado é bem menor. Ainda existe uma grande quantidade, mas assim, o custo-benefício dela ao longo do tempo para o cliente não vale a pena, porque a vida útil dela é muito menor. Então, às vezes, você, como eu disse, você tem que analisar a compra de LED e colocar os custos num período de 10 anos, não num período de 1 ano, de 2 anos. Porque a vantagem de você aplicar LED é quando você olha o período. Se você não olhar o período, obviamente que você vai optar ali comprar um produto 5, 10% mais barato. Mas quando você olha ali no período de 5, 10 anos, quando você adquire um produto COB 10%, 5% mais barato, o seu custo ao longo do tempo, a sua economia ao longo do tempo, ela diminui em 20%, em 30% às vezes. Então, assim, a economia que você poderia ter num período, porque a luminária durou menos tempo, ou ela depreciou mais rápido, ela se perde ao longo do tempo. E eu acho que ninguém aqui tá para viver de 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Acho que todo mundo aqui pensa num período não só para a empresa, mas para a parte profissional, num período maior que 5, 10 anos. Então, o fato, às vezes, da gente limitar a nossa visão num curto prazo de tempo impede que a gente olhe o real benefício do LED e acabe tomando decisões apenas no momento da aquisição. Então, esse é um fator que acaba acontecendo. Então, é importante que vocês estiquem os seus custos e as suas economias num período maior. Entenda ali qual que é o TOC realmente do seu produto. Caso precisar de ajuda para chegar nesse número da empresa de vocês, do município de vocês, entre em contato com a gente que a gente vai ajudar vocês. Tá? Vamos estar à disposição. Tá? Gratuitamente. O que justifica o uso do LED COB em iluminação pública? O Geraldo perguntou aqui, o que justifica? Alguém quer entrar a fazer a pergunta ao vivo, deixar um comentário aqui pra gente? Pode fazer aí, tá? Espera aí que eu tô aqui atrás ainda, gente. Vocês estão ali na frente, tem muita mensagem nova. Ai, ai. Ó, o que justifica?
Eu não sei uma vertente que justifica. Hoje a tecnologia CMD ela está se mostrando muito competitiva em relação à tecnologia COB e os benefícios dela ao longo do tempo, a gestão térmica, ela é muito maior, Geraldo. Assim, é um risco muito grande você colocar, ficar, assim, a gestão térmica do COB ela é complicada. Então, quando você não consegue gerenciar muito bem, é difícil você garantir aquele fornecimento, garantir aquele desenvolvimento adequado do produto, entendeu? Então, assim, eu não vejo justificativas que valem a pena colocar o COB em vez do SMD, mas eu vejo justificativo que valem a pena colocar o SMD em vez do COB. Por exemplo, uma maior controle fotométrico, que você consegue atender NBR 5101 e ele ter uma eficácia boa de qualquer forma. Você vai ter uma boa eficácia, você vai ter um controle fotométrico melhor, entendeu? E você consegue ter uma garantia, obviamente, desde que aquela empresa tenha uma engenharia de produto, tenha procedência no LED, tenha procedência no driver e a temperatura do driver também esteja condizendo com o produto. Então, assim, eu acho que, eu acho não, né? A gente acredita que a SMD ela está aí de frente com a tecnologia COB e até melhor, bem superior, tá? Na minha opinião, não justifica. O LED COB trabalha em temperatura muito alta, que possibilita gerenciar. É isso aí. Realmente, eu concordo, faço minhas palavras do Paulo, né? Impacta diretamente a vida útil do produto, a gestão do produto, a gestão, cara, a gestão ao longo do tempo disso, né? De manutenção, de troca de produto, de reciclar os produtos ali que já estoparam ali a parte de vida útil deles. Então, não se vale, né? Não se paga. Obrigado, João. De nada, agradeço. Deixa eu ver aqui, é que assim, é muita pergunta, eu vou ver se eu consigo responder o máximo delas aqui. João, a SX tem uma estratégia após o coronavírus ou nada será impactado? Essa aqui é uma boa pergunta, né? Olha, como eu disse no começo, a SX está tomando todas as precauções, assim como eu acredito que a maior parte das empresas, né, em relação a manter a segurança dos seus funcionários, tá, da sua equipe. Então, todo mundo que é possível que a gente esteja em home, nós estamos em home. A parte produtiva ainda está funcionando, com todas as precauções e recomendações da OMS, tá? E, assim, a SX, ela estava bem planejada para o ano de 2019, 20, desculpa. Então, assim, não tem nenhum impacto ainda que está afetando aqui os nossos fornecimentos, tá? Só que a demanda está muito alta, né, em relação a muitos projetos de iluminação pública, a muitos projetos que eles estão precisando realizar a curto prazo. Nem todo o mercado estava preparado para essa variação, então muita gente não está conseguindo cumprir alguns contratos, então pode ser que e estão demandando a SX, tá? Então, assim, até onde for possível pela SX atender todos esses projetos de urgência aí, a SX vai estar fornecendo também. Assim, estamos aí e estamos operando, trabalhando para mais próximo da normalidade possível, né? Mas com esse contexto atual, vocês todos sabem aí muito bem, estamos ali, assim, ainda é uma incógnita, né? Como que vão se proceder as próximas semanas aqui no Brasil, tá? Se Deus quiser, vai proceder bem, então vamos trabalhar forte, tá? O João perguntou para mim aonde que eu cheguei no valor de R$60. João, para a iluminação pública, eu considerei ali os valores de uso da ANEEL, ali, né, em torno de 12 horas diárias de uso, 365 dias, um custo médio ali de 60 centavos o quilowatt-hora, e considerando um parque de iluminação de 250 watts, sendo trocado ali por uma luminária ali de 130 lumens por watt, com 16 mil lumens, ali variando 50 watts, né? Então, substituindo lâmpadas de 250. Lembrando que a lâmpada ela tem o consumo do reator, então é 250 watts, mais em torno de 15% a 20%, dependendo da qualidade do reator também, né? Então, foi nesse volume aí que eu cheguei nesse contexto, tá? Depois eu posso mandar para você ver a planilha de cálculo em relação a isso, tá, João? Dou sim, só um minutinho. Deixa eu só ver aqui se eu deixei alguma pergunta para a gente ir mais para frente. Bom dia, João. Tem um exemplo aqui em casa. Tinha alguns spots com LED tradicional, porém começaram a queimar e a garantia mandou 8 peças de spot com LED cobre. Porém queimaram mais rápido pela tua explicação. Pode ser.
pode ser que esse seja o fator. O Lucas falou aqui que comprou as luminárias e depois mandaram a garantia com LED cobre. Pode ser um motivo, sim, a temperatura, pode ser também a procedência da tecnologia, da fabricação do componente, enfim, tem diversas informações, mas essas que eu falei, elas são informações que também podem explicar, tá, o conceito. João, assistir é uma estratégia de coronavírus, já respondi aqui. Eu acho que eu não estou esquecendo muito ninguém, não. Acho mais razoável um valor por mês de R$10, com o custo de retrofit por ponto. Eu não considerei o custo, na minha opinião, aqui nada justifica, Geraldo, João, vamos dizer que está estudando técnico para me dar áudio. Desculpe, tenho outra reunião. Beleza, senhores e senhoras, obrigado. De qualquer forma, vou habilitar o áudio para você já, João. Então, pessoal, eu agradeço aí o tempo de vocês. Tem algo mais que eu possa ajudar? Se tiver algo mais que eu possa ajudar, fico à disposição, tá? De vocês aqui. Caso alguém precisar... João, eu vou desmutar você aqui. Vê, está conseguindo falar? Ok, bom dia. Só um minutinho, só para despedir do pessoal, caso quem for ficar, que o pessoal está falando que está indo. Um grande abraço. Quem quiser ficar aqui ainda para a gente conversar, pode ficando. Vamos lá, João, diga aí, dá seu complemento. Bom dia, João Gabriel, que está falando aqui de Belo Horizonte, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E você? Parabéns pela apresentação aí, achei ótimo, muito bom poder ocupar nossas manhãs com esses tipos de assunto e sempre aprendemos mais. Com relação a esses R$60 por ponto, eu achei que está um pouco alto. Se a gente pensar, por exemplo, a grande maioria do nosso parque de iluminação pública, nós estamos falando de lâmpadas de 100 watts, 70 watts. Se a gente substituir essa lâmpada por uma de 30, de uma luminária de LED de 30, a gente teria uma economia de 70 watts por ponto. Isso. Se eu pegar 70 watts de economia, multiplicar por 12 horas por dia, 30 dias no ano, e uma tarifa média de 47 centavos, nós chegaríamos a uma economia de R$11. Se a gente pensar num custo médio por ponto de R$1.100 por ponto, dividido por 11, a gente teria um payback de 7 anos. Na iluminação pública, ainda o payback é alto, de 5 a 7 anos, dependendo até mais. Esse 60,68 eu achei meio puxado, ele não representa o real, não. Talvez tenha que rever isso aí. Tá? Só com sugestão. Na Smart City iluminação pública, eu posso... É que assim, né? Quando você analisa realmente esse cenário que você comentou, que é um cenário médio aí, olhando para a lâmpada de 70, de 100 watts, ou até 150, realmente você vai reduzir o volume, né? Você vai reduzir realmente a carga ali de redução por ponto. Mas quando você... Aqui no caso eu tinha feito com lâmpadas, eu fiz, né? Com lâmpadas de 150, mas quando a gente for falar de Smart City, eu trago todas as simulações. A gente pega um parque com 70, 100, pega um parque com 250 e pega um parque com 400. 400 quase não vai obter, né? É menor quantidade, né? E o volume seria menor por aquele ponto, né? A gente faz várias simulações e aí a gente disseca as 3 simulações nesse formato. E é até legal também, porque assim, uma coisa que depois a gente pode simular, João, na próxima, eu posso colocar também variando o quilowatt, né? Até porque cada local ali vai ter uma média de quilowatt que ele vai pagar e então, assim, isso vai variar, né? Conforme eu disse. Os contextos de prefeituras que a gente já iluminou aqui, boa parte delas tinham cidades mais médias, né? Cidades de médio porte, médio para alto porte, a maior parte do parque instalado estava com 250 watts, tá? Mas sim, as cidades menores ou as áreas de bairro, realmente você vai ter essa aplicação de 70 e 100. Então, realmente vai ser esse ponto. Então, como sugestão sua, na próxima apresentação eu simulo e coloco esses 3 cenários, beleza? E aí, a gente pode estipular também, estimar ali qual seria o payback, João. Ô, João, você consegue voltar? Sei que você tirou o áudio, você consegue voltar? Aí eu que tenho que voltar você. Vê se voltou aí. Voltou? Não, ótimo, ótimo, João. Boa ideia. Vamos trocar esse assunto aí nas próximas apresentações. Eu acho que é sempre enriquecedor a gente ouvir outras opiniões aí. Muito bom. Muito obrigado. Até se você quiser fazer dividir um material, dividir sugestões de assuntos para a parte de Smart City, é um assunto que eu estou deixando aberto aqui a todo mundo para que a gente realmente consiga ali trocar informações. Então, você tem meu e-mail direto, né? Eu acho que você recebeu meus e-mails de convite e tudo mais.
Então, você pode me mandar essas informações e aí eu com certeza vou acrescentar, tá bom? Interessante que hoje está até no portal do UOL uma matéria sobre cidades inteligentes não passam de conto de fadas. Depois até mandei o link aí para você, se quiser compartilhar. É interessante, uma outra visão aí É, sobre exatamente esse assunto. isso é uma verdade, viu? Porque, assim, tanto que muita gente acreditou que isso, até voltei aqui no avanço, assim, pode ser que chegue lá em 2022, mas, assim, hoje não é uma realidade, né? Ele é muito caro, você paga mais caro num controlador do que numa luminária, às vezes, dependendo do ponto de iluminação que você for colocar. Aí você tem que mudar toda a equipe de gestão da prefeitura. Ixi, é um cenário que, vamos ver, né? Ele pode se tornar, assim, no momento ele não existe. Para a parte indoor, ela já é viável, porque geralmente as equipes das indústrias já tem ali uma capacitação de automação, já tem ali uma capacitação da indústria 4.0, então eles acabam talvez assimilando melhor, sendo uma realidade, e estão dispostos a investir um valor maior. Coisas que nem sempre para as prefeituras são uma realidade, né? Aqui no Brasil hoje nem sempre é realidade, né? Então você tem razão. Para quem quiser ver, realmente é o ponto de vista, aliás, que eu concordo, João. Essa parte das inteligentes ainda não são viáveis, viu? É um ponto de vista que ainda não. Quem sabe? Espero que. Mas é bom a indústria puxar isso, né? É importante que o seu papel aí como indústria é trazer as novidades e apresentar para os municípios. E à medida que isso for sendo implantado, né, a gente pode ter redução de custo e vai viabilizando, né? Beleza, show. Tem mais alguém que quer pôr mais algum comentário aí? Alguém mais quer entrar aí na conversa? O Paulo, eu vou colocar o Paulo, deixa eu habilitar o Paulo aqui. Cadê ele? Paulo, quer entrar aí na conversa? Enquanto o pessoal vai se despedindo. Acho que ele já saiu. Eu dei um mute aqui, mas acho que ele já saiu. Realmente, na próxima simulação eu vou fazer detalhado. Vou pegar, ali eu fiz uma estimativa, eu vou fazer detalhado e aí a gente conversa e discute. E para quem participou dessa e estava só com a global, depois vou disponibilizar os acessos para eles nas detalhadas também, tá? A Vivi fez uma pergunta aqui. Olá, João, como funciona a adaptação das luminárias na base da iluminação pública? Eu não entendi a pergunta, na verdade. O Vladimir está ainda na conversa? Malagoli. Que Malagoli fez uma pergunta aqui. Em arruamento com poste de 8 metros de altura com a distância de 30 em cada. Qual luminária indicada? Então, precisa fazer uma simulação. Malagoli, eu não sei exatamente qual que é o nome, então eu vou usar o link, tá? O login de vocês. Malagoli, você entra em contato com a gente, eu vou direcionar uma pessoa dedicada da nossa equipe técnica comercial, e aí ela chama você, entende um pouco melhor a sua necessidade, e ali pratica uma simulação para ti. Olha, esse aqui o produto mais adequado que você deve usar, tá? Legal, show. Tá bom? Você tem meu e-mail, né? É só manda para mim que você está precisando de ajuda com essas informações e eu vou colocar uma pessoa dedicada para atender você, tá? O Vladimir tá indo aí? Tá. Vladimir, eu habilitei seu áudio, eu não entendi a dúvida. João, como funciona a adaptação de luminárias na base de iluminação pública convencional para LED? Você está com o áudio, se quiser falar Oi, aí. João. Olá, João. Bom dia, tudo bom? Dia tudo ótimo, e você? Tudo tranquilo. Não, a pergunta é básica. Na verdade, o Parque de Iluminação Pública Brasileiro, ele está, grande parte dele hoje, funcionando em cima da iluminação convencional. E as luminárias foram preparadas especificamente para esse tipo de iluminação, né? Quando você, quer dizer, qual a transição adequada para sair de uma iluminação convencional e aproveitamento do corpo óptico, da luminária, adaptando a luminária LED a iluminação em LED para a luminária convencional. É possível fazer isso? Como isso acontece? Tá. É uma pergunta interessante, tá? Ver se eu entendi. A pergunta você quer saber se é possível reaproveitar alguma parte da estrutura da iluminação pública atual, Exato. seja ela onde você põe a lâmpada, né? Então deixa eu pegar a fotinha aqui da luminária convencional para todo mundo ver a carinha dela, né?
que talvez não esteja tão habituado. Esse aqui, né? Ah, é possível reaproveitar essa estrutura? É possível. Exato. O que é possível reaproveitar? Vamos lá. Não, assim, não é... Eu desconheço, a SX Lite não aprova ou tem um conceito de que não dá para reutilizar essa estrutura de luminária aqui, porque seria muito difícil eu garantir a questão térmica, seria muito difícil eu garantir a questão de vedação, são muitas variáveis que é muito difícil eu conseguir reaproveitar essa estrutura, entendeu? E dificilmente um módulo de LED, um driver de LED, ele vai estar apto ali a estar encaixado, sem usar a mesma estrutura. Então, colocar o mesmo driver, colocar um módulo de... Então, assim, e são vários tipos de carcaças de luminárias presentes no Brasil hoje que impede a gente colocar isso, colocar uma solução dessa forma. Então, assim, a SX Lite tem um conceito de que não consegue e ela não aprova esse formato de aplicação, porque seria muito difícil você garantir a qualidade do produto, a durabilidade e as características de produto, tá? Então, por este motivo, a gente não entra nesse cenário. O que é possível reaproveitar da infraestrutura atual? É possível você aproveitar toda a parte elétrica, né? A parte de energia, tarará. E, em alguns casos, é possível você reaproveitar a parte de fixação das luminárias, ou seja, os braços das luminárias e os postes, né? Então, assim, tem casos que você não consegue reaproveitar o braço. Quando não consegue reaproveitar os braços, às vezes porque o braço ali não está adequado para você atender a norma NBR 5101, então talvez vai precisar trocar o braço para você poder garantir o nível de iluminação de acordo com a norma, né? Pode ser, às vezes, que o braço, ele já chegou num contexto que você já não consegue mais utilizar ele, e aí você precisa trocar ele também. Porque, assim, porque em questão de encaixe, questão do ponto de energia que precisa entrar na luminária, se você simplesmente remover o ponto de iluminação atual e colocar uma luminária de LED, já se justifica você colocar essa tecnologia de LED, porque você vai ter economia, você vai ter payback, né? Seja ele estendido, como o João comentou, num caso de lâmpadas convencionais de potência menor, ou seja ele mais curto quando você coloca para lâmpadas convencionais de potências médias ou maiores, tá? Então, respondi a sua pergunta? Respondeu sim. Tá? Então, é o cenário que a gente enxerga hoje, tá? Tá. Agora, eu queria te fazer uma outra pergunta, que eu não sei se tem, quer dizer, óbvio que não tem a ver especificamente com o workshop de hoje, mas eu queria saber se você, no caso a SX, trabalha com sistema de iluminação Grow Light. Vocês trabalham com isso? O que seria isso exatamente, só para entender? Na verdade, é o sistema de iluminação utilizado para ambientes confinados, para cultivo de hortaliças. Vocês trabalham com isso? Eu sei que a Philips tem um segmento, mas eu não consigo contato. Estou falando que eu sou arquiteto urbanista, estou trabalhando num projeto exatamente em cima dessa linha. Então, eu queria saber se vocês trabalham, se você teria alguém a indicar que eu pudesse conversar aqui no Brasil. Eu entendi a pergunta. Assim, a pergunta é se a gente trabalha com produtos voltados para a parte de hortaliças, né? Crescimento, cultivo de plantas, enfim. Desculpa se eu usei algum termo errado, tá? A SX Lite, ela conhece essa tecnologia, tá? A gente tem acesso a essa tecnologia, mas nós não atuamos nesse segmento de mercado, tá? Eu não tenho nenhum parceiro que vem à minha mente, assim, que como acaba que o mercado ele meio que se muda, ele é muito bem segmentado, né? Assim, tem tem as empresas de alta potência, tem as empresas de varejo, tem as empresas para os outros segmentos todos. E, geralmente elas não têm muitas conexões, mas caso tivessem, realmente eu não consigo enxergar mesmo, tá? Posso até depois recapitular aqui, me manda um e-mail, mas neste momento eu realmente não tenho. E a gente também não atua nesse segmento ainda, tá? É um segmento que não está no nosso contexto de atuação. Beleza? Mas me manda um e-mail, eu vou mandar para alguns amigos aqui, alguns parceiros, verificar se eles têm alguém para indicar. E aí, quem sabe, a gente põe em contato, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui, alguma coisa aqui para contribuir com vocês. Muitas prefeituras não estão ainda na prática aplicando Smart City, esse é o contexto geral. Beleza, Vladimir. Não, mas eu estava com o Vladimir. Ah, não, o Júlio vai responder, tá bom.
Fala, Júlio, quer deixar aí? Você conhece alguém para indicar para o Vladimir? O Paulo comentou aqui da Anel, né? Que a Anel usava 11 horas e 52, agora usa 11 horas e 26 e não 12. Realmente, eu arredondei aqui só para contexto mesmo de adequação, tá? Mas é nesse contexto aí que a gente vai utilizar quando a gente falar de Smart City, tá ok, Paulo? Mas agradeço a contribuição sua também. Eu até tentei colocar você aí, mas acho que você já tinha saído, Paulo. Ele já tinha saído, já saiu, aliás. Acho que é isso. Eu respondi todas as perguntas. Mais algum ponto para a gente encerrar por aqui? Está ótimo, está tranquilo. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Quer agregar valor aí no nosso projeto? Obrigado, Johnny. Um grande abraço. Bom trabalho para vocês aí nesse período. Se precisar da gente, entre em contato, tá? Vladimir, olha aí, ó, o Júlio comentou que a Embrapa tem pesquisa sobre esse assunto. Então, que você poderia tentar um contato com eles, tá? Segue aí uma sugestão. Sim, eu já conversei com o pessoal da Embrapa, já entrei em contato com eles. Mas eu estava querendo falar exatamente com o fornecedor da luminária, da iluminação. Eu tentei contato, inclusive, com a Philips fora do Brasil, mas não tive resposta. É que é um nicho muito segmentado mesmo, então Específico, tem dificuldade mesmo. É um nicho bem segmentado mesmo. Geraldo, o pessoal aí vai querer pôr um cheque aí na próxima. Mas nós vamos, eu tô aberto. Você quer fazer um complemento aí, Geraldo? Quer fazer aí uma comunicação com o pessoal ou você fica para Smart City, telegestão e iluminação pública? Qual você quer? Júlio, sobre o tipo de LED, faixa de onda de seta para cultivo. Ah, tá, ele só complementou. Acho que é isso, gente. Obrigado aí todo mundo que participou com a gente, que ficou aqui até agora. Espero que tenha sido produtivo e útil para todo mundo. Acho melhor que beleza. Espero que tenha sido realmente produtivo e útil para todos vocês, tá? Participem das próximas, compartilhem aí com o pessoal. Fiquei feliz aí da quantidade de gente ainda que está online. Um grande abraço, espero que tenha agregado valor para todo mundo. Conte com a gente, precisar da nossa equipe, mandem um e-mail para mim que eu direciono vocês para a nossa equipe. Agendem um horário aí, tá? Agendem um horário aí com a nossa equipe e com certeza vamos disponível aí para vocês, tá? Tá ótimo, obrigadão. Um abraço para todo mundo. Bom dia para vocês, boa semana e vamos com fé aí. Até mais. Até mais. Vou ficar mais uns 2 minutinhos aqui. Só até o pessoal sair. A galera indo embora. Bom dia, ó. Não esqueça do próximo, hein, gente? Semana que vem, quarta-feira. 1/4. Tamo junto, Johnny. Até mais. Pode deixar, Júlio. Vou mandar. Manda material aí, muito bacana.